Estamos aqui para fazer mais um resumo do que aconteceu no show do NXT dessa semana, dia 9 de setembro. Show que já começou com o Javon Evans já entrando por fora ali do Performance Center com o microfone na mão, já chamando o Josh Briggs para briga. O Josh Briggs aparece ali com a Ava e com o árbitro. O Javon Evans nem liga que o combate não começou e ele simplesmente, por dentro do ringue, ele pula por cima da corda, ele quase que voando, né? Ele vira sei lá, um pássaro. Enfim, e aí quando os dois começam a se estapear pra dentro do ringue, e aí finalmente o árbitro anuncia que o combate começa. Aí foi um combate legal, o Josh Briggs mostrou vários movimentos ali que eu ainda não tinha visto ele fazer, mostrando que ele é muito versátil, tem um arsenal bem variado de movimentos, o Javon Evans também. Aí teve um momento lá que o Javon Evans, o Josh Briggs estava para fora do ringue, o Javon Evans vai atrás dele. Nisso que o Javon Evans vai atrás dele, o Josh Briggs ia para um chokeslam na mesa dos comentaristas, mas o Javon Evans consegue cair de pé na mesa. Ele reverte com um chute no rosto do Josh Briggs, ele vai pro ringue e por debaixo das cordas ele aplica um crossbody pra cima das mesas de comentaristas, inclusive. E aí depois disso o Javon Evans basicamente passa a dominar ali o combate. Quando o Josh Briggs ele pega uma cadeira pra acertar o Javon Evans, mas o árbitro impede que isso aconteça. Quando isso acontece, o árbitro fica ali distraído. O Javon Evans está pra pular das cordas em cima do Josh Briggs, só que o Josh Briggs acerta as correntes ele aproveita a distração do árbitro e acerta uma corrente nas costas do Javon Evans, coisa que eu só fui perceber depois no replay, inclusive, porque foi muito rápido, né? E aí ele fecha o combate e eu não sei o que eles vão fazer aí com essa vitória, se ele vai ter mais alguma oportunidade pelo título novamente, né? O Josh Briggs, enfim. Depois disso, a gente teve um segmento ali nos bastidores com o Uba Fame e o Rick Sainz discutindo ali sobre... Enfim, eles discutindo, né? Porque eles vão disputar pelo título, porque eles tinham brigado na semana anterior. A Ava tá ali como intermediadora e ela recomenda que os dois resolvam... Ela recomenda que os dois resolvam as coisas na próxima semana com um confronto cara a cara que vai acontecer no Grayson Waller Effect. Já tá confirmado que eles vão tá ali no Grayson Waller Effect no NXT Homecoming, uma coisa bem interessante. Depois disso a gente teve o Trick Williams entrando ali, enquanto os dois estavam discutindo. O Trick Williams fala que... Ele pergunta se as coisas estavam certas ali pro encontro dele com o DIY. A Eva fala que tá tudo ok. O Rick pergunta ali o que tá acontecendo. O Trick fala ali que ele nunca vai entender, porque ele não é campeão, e que isso não era assunto dele. E antes de sair, o Trick ele se dirige ao Oba falando que as coisas entre eles ainda não terminaram. Voltando do intervalo, a gente teve o segmento ali com o DIY entrando ali em ringue, né? O Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano. Eles relembram os anos deles de glória ali no NXT, que eles construíram aquilo tudo. E que o NXT sempre vai ser o lar deles, até que o Ciampa fala até que o combate, a luta ali, a briga que eles tiveram ali com o Trick Williams não seria a última, e nisso que ele tá falando sobre isso, né? O Trick Williams aparece, interrompendo os dois, dizendo que na semana anterior o Trick Williams foi atacado por desvantagem, por causa que estava 2 contra 1, e que eles estavam com inveja do Trick Williams, porque eles nunca foram o maior campeão como ele foi, e basicamente isso. E aí ele falando que agora ele teria ajuda e que as coisas se resolveriam de vez. E aí ele fala que ele teria ajuda. A gente não sabia quem iria ajudar ele, até que entra Carmelo Reyes, o antigo parceiro dele da Trick Mello Gang, né? Uma coisa que, tipo assim, a gente se perguntou, caraca, o Carmelo, tipo assim, os dois não estavam brigados e tal. E aí o Carmelo entra e o Carmelo Reyes, ele inicialmente ele fala que
eles tinham coisas a resolver, e aí a gente percebe, tipo assim, pô, eles não se resolveram completamente, né, que o Carmelo fala que o Trick falou verdade, mas ele também falou mentiras, e aí ele dá uma esculachada ali no Trick Williams, falando que ele pode ser um grande campeão, mas ele tem que respeitar as lendas que construíram a NXT, sendo que eles são, o caso, o DIY ali, né. O Trick, ele admite que ele falou algumas coisas negativas sobre o Melo e tal, mas ele reforça que o NXT continua sendo a casa dele, que ele pode agir como ele quiser, sabe? Enfim, né? Sendo arrogante ali. O Gargano e o Ciampa, eles dão uma zoada ali, né? Tipo assim, pô, o cara falando, né? Que tipo, pô, ele vem pra ajudar ele, mas ele vem pra dar uma esculachada nele, e falando que, pô, é engraçado de novo os dois estarem juntos ali, sendo que eles são os maiores, tipo, traidores, né? Tipo, os caras ficam metendo faca atrás um do outro, né? Enfim. O Johnny, então, ele desafia o Trick e o Melo pra uma luta de duplas intergeracional, né? Porque os dois são de gerações muito diferentes do NXT, no Hamikami. E aí também já é um combate que já tá confirmado já. Trick Melo Gang versus DIY. E os quatro eles ficam ali se observando ali no centro do ringue. Dessa vez não acabou em briga. Depois a gente teve o combate da Fabi e a Patia contra a Lander Reed, né? Valendo vaga pelo título Speed. E basicamente a Fabi e a Patia dominou o combate inteiro. A Nari tava observando. A Nari Hart, pra quem não sabe, é a Natália. Só que é engraçado porque no main roster ela é a Natália, e em qualquer outro lugar, até no NXT e na AAA, sei lá, qualquer outro lugar, ela é a Nari Hart, que é uma personalidade completamente diferente do main roster. Enfim, ela tava observando o combate. Aí tem um momento que ela interfere ali. Na verdade, ela não interfere, ela simplesmente sai ali do público. Ela dá uma encarada ali na Fabi e a Patia. Isso distrai a Fabi e a Patia. A Lander Reed aproveita ali e fecha com o Knee Striker. E ela avança, né, pra luta dela contra a Candice LeRae, pra decidir quem que vai pegar o título Speed contra a Saruka. Eu não lembro se é no No Mercy, acho que é no No Mercy, se não me falha a memória. Enfim, combate normal, né? De novo, como eu falei, a Fabi e a Patia dominou. Depois disso, nos bastidores, a gente teve a Saruka e a Zarya conversando e tal, com a Zarya falando onde que a Saruka ia botar o próximo título dela, né? Se ela ia ser no ombro, se ia ser no cinto, se ela ia transformar o vestido, enfim. Depois a Zarya, tipo, ela fala sério dessa vez, e ela fala que ela quer muito um título e que ela tá precisando dessa vitória e tal. E, de novo, confirmando que, pô, a Zarya tá com fome de título, sabe? E isso vai ser mais importante mais pra frente, no main event, né? Enfim, mas continuando. Nisso entra o Rankin Tank ali pra dar uma motivada nelas, e elas também pra dar uma motivada neles, porque eles seriam um combate seguinte, basicamente normal ali. E as duas aplicam ali uma barrigada uma da outra, só que não dá muito certo, aí corta e, né, segue ali. Depois a gente teve um segmento da Blake Monroe, que parecia um segmento normal da Blake Monroe, né, com aquele estilo meio vintage, como se fosse uma notícia antiga de jornal, só que corta por um negócio meio sombrio, assim, da Blake Monroe, com uma silhueta, assim, num lugar vermelho, com a Blake Monroe falando que a história entre ela e a Jordynne Grace ainda não acabou, e que depois do que aconteceu na semana passada, ela se sente suja, sabe? Ela não sente mais o glamour que ela sentia, né? Porque ela se chamava de The Glamour, né? O glamour. E que depois que a Grace fez ela sangrar, algo dentro dela despertou. Que a Blake Monroe de verdade agora vai surgir. E ela fala que ela não foi humilhada, né? Que ela foi despertada e... Enfim, que agora a Jordynne Grace iria enfrentar o demônio que seria a verdadeira Blake Monroe. Uma coisa muito interessante, inclusive,
O segmento ele teve uma estética meio de filme de terror, tipo Psicose, sabe? Claro que com cores e tal, vermelho. Mas foi bem interessante a Blake Monroe desestabilizada. Eu acho que provavelmente eles vão dar uma alterada aí na gimmick dela. Eu vi algumas pessoas em comentários do vídeo que depois eles lançaram no YouTube que a Blake Monroe, quando ela tava na AEW como Mariah May, ela tinha uma personalidade um pouco diferente. Então, algo meio, não sei, uma diva meio deturpada ali. Vai ser interessante, eu achei bem interessante esse segmento aí. Depois a gente teve a luta, né, do Dark State contra o Hank Tank, valendo o título de duplas. Foi um combate legal, o Hank Tank, né, de novo, mostrando que mesmo com o tamanho ali que eles têm, de novo, eles são caras grandes, mas eles têm muita agilidade e tal, que é impressionante. O Hank Tank já começa aplicando o sanduíche, se eu não me engano, ali no Dion Lennox, né, e eles dominam aquele começo ali do combate. Aí, assim, pra não me alongar muito, teve umas interferências ali tipo assim, foi um combate normal, foi um combate legal, mas não teve nada que se destacasse muito além das interferências, porque teve uma interferência ali dos meninos do Dark State pra cima do Hank Tank, mas eles conseguiram se virar. Só que o destaque mesmo da luta foi quando o Cutler James, de novo o Cutler James e o Hank Walker, dessa vez eles estavam fora do ringue, com o Cutler James de novo ali com a mão no pescoço do Hank, quando ele fala que o Joe Hendry não poderia salvar ele dessa vez. E aí o Cutler cometeu a maior burrice que um lutador pode fazer: mencione o lutador, fale o nome do lutador. E que, obviamente, say his name and he appears, I believe Joe Hendry. Ele apareceu pra tentar interferir na luta, só que dessa vez, infelizmente, não deu muito bom pro Hank Tank, e o Dark State acabou saindo vitorioso, tá, aplicando o pin sobre o Hank Tank. Mas valeu pelo menos ali pra aparição do John Hendry, né? Depois disso, a gente teve um vídeo promocional ali falando sobre a Flag Match e tal, e não nada demais. Depois desse segmento, a gente teve depois desse vídeo promocional, desculpa, a gente teve mais um vídeo, dessa vez das redes sociais do NXT Anonymous, né, o anônimo do NXT, alguma coisa assim, mostrando uma cena do Ethan Page conversando com o Miles Bourne ali, uma coisa meio esquisita ali. Depois volta pros bastidores com o Lexis King provocando o Miles, falando que ele não seguiu os conselhos do Charlie Dempsey, que ele foi burro por causa disso. A gente tem que lembrar que eles faziam parte do mesmo grupo e tal. O Charlie Dempsey meio que não liga muito e ele parece até meio concordar com o Lexis King também. Enfim, mas nisso o Bourne aparece com uma cadeira, ele desliga a luz e ele ataca o Lexis King com a cadeira de metal no escuro. Aí depois o pessoal liga lá a luz e o Miles Bourne tá lá em cima do Lexis King falando que as coisas entre eles ainda não acabaram. Uma coisa meio Baby Range, né? Já mostrando aí que o Baby Range tá nascendo dentro do nosso digníssimo Miles Bourne. Enfim, e aí a gente teve, né, o vídeo promocional da Flag Match, e a gente tem a Flag Match em si agora entre o Ethan Page e o Tavion Heights, que basicamente a luta não tem desclassificação, então os dois já começaram se estapeando ali, aí o árbitro já soando o ringue, foi uma luta ali, uma luta de uma explosão diferente também, né, então era basicamente os dois não tanto aplicando golpes, era mais os dois tentando subir ali, se derrubando, mas tomando uns bumps ali meio sinistros, até caindo de costa no canto do ringue, enfim, umas coisas assim, luta sem desclassificação, né, enfim, mas aí, tipo, de novo, a luta seguiu normal, até que o Tavion subiu lá, ele pegou a bandeira dos Estados Unidos, ele conseguiu derrubar o Ethan Page quando ele tava tentando subir, ele pega a bandeira dos Estados Unidos, ganha o combate. Ele pega depois a bandeira do Canadá também, e ele... acho que ele pega meio pra zombar, e aí depois ele bota a bandeira dos Estados Unidos sobre o Ethan Page. E aí quando ele tava saindo, o Tyler Breeze
aparece e tira uma selfie ali do Ethan Page no chão. Tyler Breeze, que eu sinceramente eu não conheço. Pelo que parece, ele já era uma figura ali conhecida no NXT. Eu ainda não tinha visto ele, então na hora eu fiquei tipo, quem é esse cara? Com um pau de selfie e uma roupa meio engraçada e tal. E ele entra e enfim, tira uma selfie ali e confirma que vai ter. Depois é confirmado que vai ter um combate entre o Tyler Breeze e o Ethan Page na semana que vem. Seguindo, a gente teve a segunda parte do vídeo promocional da Lola Vice, que eu esqueci de mencionar na semana passada. Eu só passei por cima e esqueci de falar, mas também não era grande coisa assim pra se falar, mas dando uma moral pra ela, preparando ela pro No Mercy, né? Falando que o pai dela era dono de escola de karatê e o pai dela, inclusive, é uma figura bem curiosa. E ela fala que o espaço de dança faz parte da personalidade dela. Nada demais, sinceramente, nada demais. Aí a Lola fazendo política, vamos falar assim, né? E, enfim. Aí depois a gente teve um segmento da Fair Influence logo em seguida da JC Jane Cassono, da Lola Vice, e falando que a Fallon Henley e a Jasmine Nix iam pegar o título de tag team pra todas elas ali ficarem com títulos. E não teve nada demais disso, porque isso foi antes do combate e meio que foi uma propaganda, acho que da Maybelline também, que a Jasmine Nix estava passando maquiagem e as meninas falaram que você precisa de uma... Besteira. Enfim. Aí depois a gente teve um vídeo promocional do NXT Homecoming, né, falando das coisas que vão acontecer, do combate com Tyler Breeze e Ethan Page, o encontro do Obafemi e do Rick Saints. As coisas vão acontecer no NXT Homecoming que, olha, tá prometendo. Depois vocês dão uma olhada aí no card que a gente vai ter alguns retornos. Parece que o Triple H tá confirmado pra aparecer na semana que vem. E né, vai ter ao que parece, vai ter o combate de trios ali do Fair Influence contra os nomes que a gente vai ver, né? Eu tô até dando spoiler do que vai acontecer. Enfim, vai ser muito interessante. Você que... É difícil alguém que não tá acompanhando a NXT tá assistindo esse vídeo, mas se você não acompanha, cara, semana que vem assista. Enfim. A gente teve o main event Zaruka vs The Colin vs Fair Influence valendo vaga pra disputar o título de tag teams feminino. Aí, cara, eu deveria ir um pouco rápido aqui, mas aconteceu tanta coisa nesse combate que não dá pra eu resumir com aconteceu isso, acabou o combate. Não, tem que dar o mais completo possível. A Azaria, ela limpa o ringue pra Sol entrar, e depois o combate segue ali normal no começo. Aí tem um momento ali que a Azaria limpa o ringue pra Sol. A Sol ela usa a Nix como arma ali, derrubando a Paxley, indo pra um double surfboard. Aí depois ela aplica ali um double basement dropkick. Aí o Shawn Spears teve também um momento que ele tava tentando distrair ali o árbitro. Aí a Azaria dá um chutão nele e mete um Spears no Shawn Spears, né? Algo lendário. E depois a Sol, ela aplica aproveitando que as meninas do Fair Influence, acho que a Henley e a Nix tinham aplicado um crossbody pra... Não, foi a Paxley, na verdade, que aplicou um crossbody pra mandar o pessoal pra fora do ringue. Tava todo mundo fora do ringue. A Zaruka aproveita esse momento e aplica um Sky Twister Press do corner, caindo sobre todo mundo. E ela caiu sobre os pés. Ela caiu de pé pra fora do ringue, todo mundo caindo ali. E aí depois a Azaria tava ali no canto com o público. Ela sobe lá com a Azaria e fazem a aula ali. Bicho, essas duas são demais. E me dá uma tristeza do que aconteceu depois, porque teve antes, né, teve um momento ali que a Nix, ela ia pra um superplex ali, acho que aplicando na SDM, até o Pax eu já não lembro mais. E a Sol, ela tava lá no topo, né, porque esse é um superplex, só que a Sol consegue reverter, ela aplica um Doomsday Blockbuster. Essa mulher e ring, tipo assim, as coisas que eu mais vou falar é sobre ela, porque essa mulher é incrível, cara. Tinha que ser Triple Champion. Enfim, aí depois tem um momento lá que tem um hot tag
das três ali entre a Zarya e entre a Zarya, a Nyx e a Paxley ou a Dani, eu não lembro, foi um hot tag ali. Aí a Zarya ela ia aplicar um F5 na Nyx nesse momento aí, só que a Hayley empurra a Zarya pro canto do ringue, onde a Saruka ia aplicar um Soul Snatcher, e a Saruka aplica um Soul Snatcher da Zarya, e aí vocês já viram a desgraça que acontece, né? A Saruka fica desolada ali, pensando no que ela fez, a Hayley joga a Sol pra fora do ringue, e a Jasmine Nyx aplica um pin na Zarya, eliminando o Saruka. Cara, isso aqui... Daqui pra frente, assim, eu já esperava que tudo poderia acontecer. Tudo poderia acontecer. E aí, o The Calling, eles depois dominam o combate, depois disso mesmo, com as meninas do Fear of Influence fazendo o pin, né? Depois tem um momento ali que a Paxley, ela ia pro pin, a Jane interfere ali atrapalhando a Paxley. Acho que o árbitro não tava vendo nesse momento. Ele tava distraído com alguma coisa. Mas aí depois as meninas conseguem reverter do The Calling, com uma junção de Big Boot e Psycho Trap, da Izzy Demi e da Titan Paxley. A Izzy Demi consegue emendar um Sky High e fecha o combate fazendo um pin na Fallon Henley. Cara, tipo assim, eu esperava tudo. Eu esperava a Jasmine Nyx levar o pin, sei lá, talvez no final do combate, e ficar entre Saruka e Fear of Influence, ou até The Calling e Saruka. Só que não, Saruka foram as primeiras a ser eliminadas, e pela Jasmine Nyx, cara, é um negócio absurdo. E ela não levou o pin no final, quem levou foi a Fallon Henley, uma coisa que de novo me surpreendeu. A Jacy Jayne, ela fica furiosa ali com as duas, falando que a culpa delas não estarem no Hamikami é culpa das parceiras dela e não dela, e ela fala que ela não precisava de ninguém e tal. Enquanto ela tava falando isso, tipo assim, antes dela começar a falar mesmo, a gente foi pro intervalo, e antes do intervalo apareceram carros. E aí a Jacy Jayne tá esculachando ali as duas quando volta do intervalo, né? Fala que ela não precisava de ninguém, que ela é campeã por mérito dela mesma. E aí, nisso, surge a Stephanie Vaquer na arena. Aí o público vai loucura, né? Aquela informação se provou verdadeira. Aí ela reconhece o reinado da Jacy Jayne e tal, mas ela fala que ela também foi campeã dupla, assim como a Jacy Jayne, só que ela foi campeã por mérito dela mesmo, porque a gente tem que lembrar que o Fear of Influence que ajudou a Jasmine Nyx a ganhar o primeiro título da NXT dela. Então, né, a Stephanie Vaquer tá certa nisso. E aí ela fala que ela tá pronta pra conquistar mais um título mundial agora no WrestlePalooza. Aí depois a Jacy Jayne fala que ela não deveria estar ali porque ela tá em desvantagem, porque são 3 contra 1. E aí a Stephanie Vaquer fala que na verdade não, que ela tinha sem ajuda, e ela pergunta que horas são. E que horas são? Tiffy Time. Tiffany Stratton aparece também pro público. Aí o público, tipo assim, se eu já tava cinema, eu cinema 2. A Tiffany aparece na NXT. Ela fala que ela duvida da Jacy Jayne ser a melhor da história, porque obviamente não é. A Jayne depois chama ali as duas de veteranas que tipo assim, são as senhores, né? São as veteranas ali que estão caçoando das calouras e tal. Elas acham aquilo meio cringe e tal. Só que a Tiffany Stratton fala, tipo assim, então fala isso pra Mami. E você sabe, Mami... Cara, o público, quando a Tiffany fala Mami, o público, meu Deus do céu. E aí demora um pouquinho, eu não sei se eles erraram um pouco no tempo. É porque ficou um tempo ali em silêncio, com o público não entendendo nada. Aí aparece a Rhea Ripley, né? E aí a Rhea Ripley, ela entra ali pra se unir às duas, né? Ela afirma que a Jacy Jayne não é a maior campeã. E como tava ali 3 delas fora do ringue e 3 delas dentro do ringue, a Jacy Jayne já começa, não. A Rhea Ripley, a Tiffany Stratton e a Stephanie Vaquer se unem e simplesmente mandam elas pra fora do ringue. Inclusive a Stephanie Vaquer não precisou nem bater. A Rhea e a Tiffany ainda empurraram ela pra fora do ringue. A Stephanie Vaquer, ela simplesmente deu uma encarada acho que foi na Fallon Henley, e a Fallon Henley saiu correndo pra fora do ringue. Cara, e... bicho...
Cara, que final foi esse, maluco? Que final... Mano, tipo assim, beleza, que Stephanie e Tiffany tava meio que confirmado, que alguém deu um spoiler lá. Só que Rhea Ripley, eu não tinha visto a informação de que a Rhea estaria lá. E simplesmente aparece a Rhea Ripley. Bicho, simplesmente, Rhea Ripley, Tiffany Stratton e Stephanie Vaquer no mesmo show. Juntas, cara. Que coisa absurda, velho. Assim, muita gente critica a Rhea Ripley, tá falando que ela é forçada, também a Tiff. A Stephanie Vaquer eu vejo menos gente reclamando dela, mas cara, é absurdo, mano, essas três estarem, porque são minhas três favoritas. Eu gosto muito das três. Eu acho, e inclusive falando sobre a Stephanie em especial, a Stephanie eu gostava muito dela em ringue. A promo dela precisava melhorar por causa do espanhol dela. Só que ela pareceu hoje muito confiante no espanhol dela. Ela tava mandando muito bem, falando com uma naturalidade muito grande. E isso me surpreendeu. Talvez esse tempo que ela tava fora aí do show, inclusive acho que era pra ela estar nesse último Raw, ela acabou não aparecendo. A Stephanie acabou que, sabe, nesse tempo que ela ficou fora, era pra ela aprender talvez melhor o inglês dela. E, cara, foi surreal. Foi surreal. Esse NXT aí, Shawn Michaels, eu te amo. Shawn Michaels, você é incrível. Enfim. Então é isso, né, o resumo dessa semana. Eu queria ter feito um resumo um pouco mais curto, até menos do que 20 minutos. Só que esse último segmento, pra mim, me pegou, cara. Foi um golpe baixo esse main event seguido desse segmento aí entre as seis. Maluco, isso é pra mexer com o coração da gente, né? Enfim, a gente vai fazer, né, o resumo do NXT Homecoming na semana que vem. Vai acontecer na terra natal do NXT. E que vai ter muita coisa, tá? Mesmo que você não assista o NXT, não acompanhe com veemência, cara, assista o show da semana que vem, porque tem muita coisa que não tá confirmada. Talvez aí tenha mais retornos aí que a gente não sabe. Enfim, tô empolgado, muito empolgado pra semana que vem. O NXT aí, de novo, sempre falo, o NXT perfeito, não tem erros, né? Mostrando, dá pra fazer o show. Eu sei que no Raw a gente teve AJ Lee, não tem nem como comparar, mas, cara, nossa, mas em nível de qualidade em geral, o NXT, olha, dessa semana foi absurdo. Enfim, acompanhe a gente aí nas próximas semanas. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, deixe um like, ou não deixe um like também. E é isso, fiquem bem.